vamos falar sobre limpeza dos barris e das tampas keg. Vamos dar dicas e um compilado de todas as observações e tudo que eu aprendi durante todos esses anos fazendo a limpeza e a sanitização dos meus próprios barris. Uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração é que não é todo produto que você pode usar no keg ou não é todo produto que é recomendável usar no keg. O barril PET, o PET em si, ele tem uma excelente resistência química, mas algumas bases alcalinas, a exposição continuada, ele pode atacar quimicamente o plástico e isso não é o que a gente espera, não é o que a gente recomenda. Então, o melhor dos cenários é a gente usar os detergentes neutros. Eles não vão fazer a limpeza, mas eles não vão agredir o plástico. Nós recomendamos o detergente neutro de limpeza, caseiro mesmo. E por experiência própria, eu já comprei detergente neutro mais concentrado, né, um industrial, e não tive uma boa experiência. Eu imaginava que eu controlando a concentração, eu conseguiria ter um poder de limpeza maior. Eu não senti grandes diferenças assim na limpeza, pode ser que um pouco mais rápido, mas eu acho que a questão do resíduo que ele deixa é muito difícil depois de você tirar. Então, assim, eu fiz algumas fermentações com esses barris que eu limpei com esse detergente e eu vi que as fermentações ou não começaram ou ficaram muito arrastadas, eu acabei jogando fora a fermentação. Então, tem esse ponto, você usa uma química muito forte, mas para tirar essa química depois, pode ser um processo que você não domine completamente ou não tenha a noção se você conseguiu enxaguar corretamente e tirar todo o resíduo desse químico, o que vai te trazer problemas na frente. Então, o que a gente recomenda realmente é usar o detergente caseiro, mas tem uma coisa que eu aprendi na internet outro dia, eu usei, achei que melhorou assim 1.000.000%, que é usar álcool misturado ao detergente. Pelo que eu entendi, quimicamente o álcool faz com que o detergente se torne mais fino, que a água consiga ter uma eficiência maior, penetrando mais na sujidade. É algo por aí, né, que eu compreendi, mas na prática o que eu percebo é isso. E aqui, voltando à questão do detergente mais concentrado e menos concentrado, quanto à velocidade de ação dele, o que eu percebi também é que, mesmo o detergente mais fraco, se você der bastante tempo de ação, ele vai conseguir uma performance ótima também. O que para a gente é um benefício duplo. A gente enche o barril com água, álcool, detergente e deixa um dia, 2 dias, e depois a gente faz a limpeza mecânica normalmente, mas toda aquela sujidade já pode ter até caído, já está no fundo do barril. Uma mais outra mais resistente a gente consegue tirar com as buchas, com as escovas e torna a limpeza uma prática mais fácil. Bom, quanto às escovas, eu uso essas duas escovas. Uma é de crina de cavalo, essa aí, ela tem uma cerda mais dura, melhor de limpar, e essa ponta aí que limpa até o fundo do keg. A segunda que eu uso é uma de EVA, e dentro dela tem um ferrinho, né, que você consegue dobrar, ó. E aí você consegue colocá-lo do jeito que você quiser. Como o keg ele tem aquela parte da fermentação que fica grudada ali naquela lateral, você consegue direcionar a escova e remover essa sujidade dali. Eu gosto muito dessa escova. Bom, falando um pouco aqui do barril, vê que ele está bem sujo, né? Isso aí é uma fermentação que ficou ali de lado, eu não acabei não lavando. Essa sujidade está bem seca ali, né? Aquele resíduo de fermentação. O que eu começo colocando o álcool, coloco uma quantidade assim, não tem medida mesmo, eu vou colocando mesmo no feeling. E o detergente. Vê que ele se comporta diferente, ele fica bem mais fininho, vamos colocar assim, né? Colocamos a água para começar o processo de colocar de molho, né? Deixei aí um dia ou dois. E aqui eu vou usar a escova de EVA e vou ali naquela sujeirinha que fica da fermentação, que é bem difícil de sair, ó. Tá saindo de boa. E aqui o barril finalizado, né? Ali na contraluz pra gente ver. Bem limpinho. Tirou tudo. Barril zerado. E agora a primeira dica. Eu chamo isso aí de uma mini máquina de lavar.
É em PET, né? Bem fácil tranquilo de usar. Tem uma boca larga ali que consegue encaixar toda a tampa keg. E aí a gente vai desmontar a tampa, né? Eu preciso colocar ela aí desmontada. Então a gente tira ali os conectores ball lock, né? O cinza e o preto. Tiramos também o alívio de pressão e colocamos tudo dentro desse recipiente com detergente e álcool. Colocamos água não completa, tudo não para deixar um espaço para a gente agitar, né? E aí está pronto o sisteminha. Você sacode ali dentro do sistema fechado, muito mais eficiente. Bom, depois de deixar de molho, a gente faz a limpeza mecânica, né, com a escovinha, aí nos conectores e nas molas também, né, no alívio. E depois dessa limpeza, a gente passa, finalizando já o processo, né, o keg lube. Importante lubrificar os O-rings, né? Essas são as válvulas e todos os O-rings que entram em contato ali com o keg e com os ballock. E agora aqui um ponto bem importante, acho que muita gente ou ninguém faz, que é a limpeza do tubo. Eu arrisco dizer que o tubo é o ponto de maior contaminação da cerveja. Eu vou usar para a limpeza do tubo essa escovinha, tem no nosso site, quem quiser adquirir, que permite a gente fazer a limpeza do tubo, né? Então a gente vai fazer aí a limpeza mecânica com detergente. Mas agora eu vou passar um videozinho de um tubo meu que eu deixei aqui sem lavar e para vocês verem como é que ele ficou. Aqui pessoal, como é perigoso essa coisa de tubo. Esse tubo ficou aqui esquecido, esqueci de lavar. Olha como ele está por dentro, todo contaminado com fungo. Bom, é isso. Vocês acompanharam aí o processo de como eu faço a limpeza e a sanitização do keg. Eu queria fazer um resumo das dicas que eu acho importante. Essa dica aqui eu acho muito interessante porque você coloca as peças aqui dentro desmontadas, bota o álcool, o detergente, a água e você consegue agitar, né? Isso vai facilitar muito a limpeza do que você ficar passando uma bucha. E você consegue deixar de molho, então você não precisa botar um balde gigante, você faz num recipiente pequeno, e como tem muita válvula, pecinha ou ringue, eu acho legal que fica tudo armazenado aqui dentro. A dica de usar o detergente comum, realmente, neutro, de casa, realmente, com álcool. Isso aqui é uma diferença brutal, com água. Quanto às escovas, eu recomendo essas duas. Essa aqui você consegue dobrar, né, e você alcança a sujeira que você quer. E essa aqui ela tem uma cerda um pouco mais forte. Eu gosto, eu recomendo. Outra coisa que eu faço também, eu amassei aqui, boto às vezes na furadeira e ela me ajuda aqui a limpar, né? Isso também é bem efetivo. Eu não deixaria de comprar o Keg Lube e a escovinha para limpeza, que aí você consegue fazer a limpeza mecânica, né? Então vale a pena a limpeza mecânica, deixar de molho para que o detergente consiga ter ação e tirar isso com efetividade. Então isso aqui é bem útil e que é importante a lubrificação dos O-rings, né? Então recomendo a compra do Keg Lube também, é bem interessante. Outra coisa que é uma dica, e fica aí de cada um, eu reparei nos meus aqui e tenho mais facilidade de acesso ao tubo, eu faço com mais frequência, mas tem no meu site, compra alguns metros, aí, 1 ou 2 metros, deixa guardado, de tubo que você pode ir cortando e não reutilizar muito esse tubo, porque ele é um tubo, às vezes você não limpa e deixa ele alguns dias, prolifera bactéria, mofo aqui dentro, e isso você depois não percebe, você bota ali no keg, bota o líquido e vai embora. Então você corre o risco, às vezes, de contaminar uma cerveja, né? Eu tive um caso recente de uma contaminação aqui, ficou pressurizando o keg, e eu, sem saber o porquê, quando eu fui experimentar, estava estragado. Então pode ocorrer uma fermentação ali por contaminação, uma produção de gás ali que pode botar o seu equipamento em risco, né? Então vale a pena você trocar, não limpou, tá sujo, troca, não corre o risco de contaminar sua cerveja do que não tocar um tubo. Isso é barato, então, sei lá, um metro tu faz três desses tubos, então vai sair R$ 2 cada tubo, R$ 1, sei lá. Então, isso aqui eu acho que é uma dica que é pertinente. Aqui ficou bem limpo, ó, o barril.
e eu deixo com um pouquinho de álcool aqui dentro. Tem até demais, mas não é nada, já fica aqui sanitizando, né? Quando eu for utilizar, aqui também, tá com álcool lá dentro, tá com um tubo lá dentro, então tá tudo no ambiente ali que eu já sanitizei. Quando eu for querer usar, eu de repente tiro o excesso de álcool, que eu gosto de fazer isso, e encho o barril e vou montar minha chopeira. É isso, curtiram? Dúvidas? Escreve aqui nos comentários e eu vou ter o prazer de responder vocês aí qualquer dúvida que ficou sobre essa parte da limpeza. Bacana? Grande abraço, Keg, seu chopp em qualquer lugar.